Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, um grande abraço a você, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma teleaula do curso de Ciências Contábeis, hoje falando aí a respeito das leis ambientais e sociais, dando sequência à nossa disciplina Contabilidade Social e Ambiental. A nossa disciplina, ela passeia por este universo, né, do aspecto da responsabilidade social, e onde abrange aí toda esta questão das ações que uma empresa tem através de seus projetos de aplicação de recurso, tanto no quesito social, aquilo que envolve pessoas, quanto no quesito meio ambiente, ecológico, né, aquilo que envolve o planeta, e também, evidentemente, que para uma empresa atingir este conceito da sustentabilidade, ela precisa também ser economicamente viável. Então, a nossa disciplina, ela vai sempre buscar referenciar situações aonde envolva este aspecto do social, do ambiental e também do econômico, porque isto envolve a questão do tripé da responsabilidade. Hoje nós vamos adentrar especificamente nesta questão do desenvolvimento das leis, né, da aplicabilidade da legislação que exige que as empresas tenham responsabilidade social. Esta lei veio se desenvolvendo no Brasil ao longo da história, aonde a aplicabilidade da mesma passa, em alguns aspectos, ser obrigatório para as empresas. Isto porque, dentro deste universo globalizado, o país, para manter a sua balança comercial, né, os seus negócios de importação e exportação, ele precisa assumir compromisso, metas, né, assina tratados e aí, de alguma forma, ele tem que cumprir. O que o Estado não pode cumprir, muitas vezes porque o Estado é grande e não tem possibilidade de cumprir, então ele vai transferindo isto para as empresas em forma de legislação. Eu sou o professor Alcides, eu estou com você ao longo deste semestre falando a respeito desta disciplina. Assim sendo, então, eu o convido para que nós possamos ir ao primeiro slide, aonde vamos fazer mais um aprofundamento com relação à apresentação da nossa disciplina, da nossa teleaula especificamente no dia de hoje. Esta é a nossa terceira teleaula e ela vem com esta proposta, né, de apresentar aí a você como objetivo de alguns aspectos da responsabilidade social exigido pela lei que o Estado transfere para as empresas. Então, como nós já comentamos aqui ainda agora há pouco, o Estado, seja ele de qual esfera for, né, municipal, estadual ou federal, aqui eu estou falando o Estado como um ente superior, ele então precisa de alguma forma transferir algumas responsabilidades para as empresas e mostrar o desenvolvimento desta legislação no contexto da responsabilidade social. Então, este é o objetivo da teleaula de hoje e vale você observar bem esta questão da palavra lei, por onde nós vamos falar bastante a respeito deste assunto. Ainda dentro da apresentação da nossa teleaula, este nosso resumo diz que o cumprimento da legislação, no sentido de atender os aspectos da sustentabilidade. Palavra-chave: legislação, sustentabilidade, responsabilidade e sustentabilidade. Então, este vai ser o caminho por onde vamos hoje procurar levar as informações a você a respeito desta questão das leis que exigem o cumprimento das empresas para que esta também tenham como objetivo ser sustentável, né? A legislação
ela é ampla em muitos dos sentidos, em alguns casos ela traz a obrigatoriedade de ser cumprida, principalmente no aspecto do meio ambiente, né, do que diz respeito ao ecológico, preservação do meio ambiente. Já no social, não existe uma legislação específica dizendo que a empresa tenha que investir no social. Existem aquelas legislações paralelas, né? Como no caso de legislação trabalhista, Código de Consumidor e alguns outros detalhes que faz com que a empresa seja obrigada a respeitar este aspecto do social, já que quando eu estou falando em social, eu estou falando de pessoas, né? Estou falando do investimento de uma empresa em pessoas. E não existe legislação que obrigue, por exemplo, a empresa a aplicar recursos em um plano de saúde ou na educação dos seus colaboradores ou ainda na educação dos envolvidos indiretamente com os seus colaboradores, né? Não existe esta obrigatoriedade. Porém, existem leis paralelas de responsabilidade social que faz com que a empresa tenha obrigação de cumprir. Então, desta forma, tudo aí que nós estamos analisando são situações em que o Estado estabelece para que as empresas venham, então, fazer o cumprimento desta legislação. No nosso próximo quadro, vamos ver que o tamanho do Estado é muito interessante. Quando eu falo aqui tamanho do Estado, eu não estou falando no tamanho geográfico deste Estado, mas eu estou dizendo o tamanho do Estado no aspecto de sua responsabilidade social. Então, no caso do nosso país, o Estado ele é bem grande. E aí ele não suporta todas essas ações. A Previdência Social, por exemplo, ela tem N benefícios, né? Se nós pararmos aqui um pouco, nós podemos elencar alguns benefícios principais da Previdência Social, partindo desses mais comuns, né, e mais visível, como no caso de aposentadoria por idade, aposentadoria por contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria para pessoas portadores de deficiência. Então, você veja bem, considerados incapazes, né? Então, são todos os tipos de aposentadorias. Aí, se nós buscarmos outros benefícios da Previdência secundário, como no caso da licença maternidade, do salário família, auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, auxílio funeral, auxílio reclusão. Então, são N auxílios. Se nós buscarmos com bastante atenção, alguns estudiosos elencam até 73 benefícios da Previdência Social. Além desses benefícios, nós podemos encontrar outros benefícios que faz parte do Estado, como no caso da Bolsa Família, salário seguro-desemprego. Podemos elencar aqui o programa de erradicação do trabalho infantil, o Brasil alfabetizado, Bolsa Escola, né, Bolsa Família, como nós já colocamos aqui. Além disso, nós temos também auxílio moradia, no caso do programa Minha Casa Minha Vida. Então, são N os benefícios que o Estado tem com relação ao seu tamanho, com relação a esta responsabilidade social. Assim sendo, então, ele não consegue cumprir. Vale nós lembrarmos que nós vivemos em um Estado social, onde existe muitos benefícios que estão sobre a responsabilidade da Previdência Social. Aí, então, o que acontece? Vêm as legislações aonde parte destas responsabilidades são transferidas para as entidades do segundo setor da economia. Um pouco mais adiante, vamos falar do terceiro setor da economia também, que exerce um papel fundamental nesta questão da responsabilidade social. Então, voltando lá ao nosso slide,
veremos aqui que os tratados de comércio exigem estes cumprimentos de leis sociais. Com isto, então, vêm as leis que estabelecem a necessidade de cumprimento. Então, o que este tratado são? Vamos dizer assim, o Brasil vai lá em uma reunião de cúpula no exterior a fim de oferecer o seu produto ou de adquirir outros produtos, ele então, pela exigência do mercado, do comércio, ele tem que cumprir algumas metas e são colocadas metas de responsabilidade social neste caso. Então, o Estado, ele não cumpre com a função que é de suas atribuições sociais. Nós não vamos nem adentrar neste mérito da questão, mas nós sabemos que exige N situações aí, existe N situações. O universo globalizado impõe exigência regulatória pelo mercado. Logo, o Estado transfere essas exigências por meio de leis para as empresas. E assim começa, então, pela dimensão legal. O que é a dimensão legal? São aquelas exigências que a legislação faz para a empresa cumprir. Eu citei algumas aqui, como no caso de Previdência Social, FGTS, PIS sobre a folha e algumas outras leis de responsabilidade social. A dimensão da ética. A dimensão da ética é aquela dimensão que transcende a obrigação legal. Aí vem a dimensão econômica. Você sabe, como sempre tenho batido nesta tecla aqui com você, que a racionalidade da empresa é, sem dúvida nenhuma, o aspecto da economia. Mas para que ela seja economicamente viável, ela também tem que pensar nos outros aspectos da aplicabilidade de projetos em responsabilidade social. E a dimensão filantrópica, né? E aí aqui nós já adentrávamos num outro campo da questão da filantrópica. A filantropia, seja por parte da empresa ou do empresário, destina-se partes deste lucro para a aplicação no aspecto da responsabilidade social, no qual envolve a empresa. Mas aqui, vale nós salientarmos que quando a empresa tem uma ação de filantropia, nem sempre esta ação implica ser responsabilidade social. Em aulas anteriores já comentamos que, às vezes, quando a empresa tem ação pontuais, né? Por exemplo, ela distribui um determinado quantidade de cesta básica para uma população carente. Isto não é responsabilidade social, uma vez que ela não vai mudar o estado de vida daquela sociedade. Porém, quando ela tem uma ação de, por exemplo, vamos aqui pensar, sustentar a bolsa de estudo dos filhos dos seus colaboradores ou de alguns de seus colaboradores, isto é uma ação de responsabilidade social. E isto ela pode fazer através de entidades filantrópicas, fundações e associações que podem ser criadas pela própria empresa ou ainda por seus colaboradores que receberá fundo desta empresa para investimento nesta área. Então, quando eu falo filantropia, entidades filantrópicas, eu estou falando em entidade do terceiro setor sem fins lucrativos, mas que tem como objetivo reverter todo o seu ganho para a própria atividade. Então, terceiro setor fica resolvido desta forma, tá? Nós temos três setores. Primeiro setor da economia é o governo, segundo setor é o mercado e o terceiro setor é as entidades sem fins lucrativos. No nosso próximo slide, nós vamos ainda falando desta questão do Estado. O Estado ele estabelece leis que exige, né, o cumprimento. Isto porque o próprio Estado, como já vimos, ele é grande devido toda esta responsabilidade social que ele tem. Aí vem as leis que regulamentam ações
para a manutenção deste Estado, tanto no aspecto das leis sociais, quanto das leis ambientais e da própria economia. Transfere em forma de obrigações exigida pela lei, imposto, obrigações trabalhistas, adequações por estes tratados para vamos assim dizer, para a economia, né, para os setores privados nesta situação aí. São N os tratados que exigem que a empresa, que o Estado venha então fazer este cumprimento, né? São muitos os tratados internacionais assinados entre as nações para o cumprimento de metas. A Conferência das Nações Unidas, por meio sobre o meio ambiente humano, né, que foi realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, com representante de 113 países e 250 organizações não governamentais, reuniram lá-se neste eventos a fim de discutir estes assuntos que levam à questão do meio ambiente humano. Quando nós falamos de tudo isso, nós estamos buscando compreender aspectos muito interessantes, porque quando a Terra foi fotografada pela primeira vez, tá, por meio de satélites, né, ela foi fotografada de cima, e foi visto aquele universo azul, aquele mar azul, então se despertou aí a necessidade deste maior interesse no controle de ações que envolvem o meio ambiente. Tanto o meio ambiente ecológico, quando eu falo de natureza, quanto o meio ambiente humano. É muito necessário que tenham ações voltadas para este controle, né, desta situação. No próximo quadro, nós vamos ver aqui que esses tratados eles foram se estendendo, como no caso do Protocolo de Kyoto, em 1997 no Japão, aonde esse tratado exigia que, de alguma forma, os países ali envolvidos diminuísse a quantidade de poluente, de monóxido de carbono que era emitido no ar. Daqui surgiu, né, o crédito carbono. A Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável na África do Sul. Esse desenvolvimento sustentável, vale nós lembrarmos que ele envolve os 3 P's, né? Os 3 P's, que é planeta, profissional e pessoas. A Conferência de Bali, na Indonésia, em 2007, Conferência de Copenhague, em 2009, na Dinamarca, Conferência do Clima, feito pela ONU, em Durban, na África do Sul, em 2011. Todas essas conferências, ela tinha como objetivo principal apresentar situações aonde exigia-se que os estados, os países ali, os representantes de cada país que ali estava, assinasse tratados para cumprimentos de metas, né, a fim de controlar essa questão que envolve o meio ambiente social, o meio ambiente ecológico, a questão da própria economia, porque todo mundo sabe que ser sustentável tem que ser economicamente viável, mas não basta só ser economicamente viável, tem que de alguma forma isso ser revertido também em benefício da população e do próprio planeta, do próprio meio ambiente aonde se está envolvido. Então é isto que, essa questão do clima, se você ir pesquisar, você vai ver que os oceanos estão esquentando, né? Existe a corrente oceânica está esquentando, está mais quente de uns anos para cá. Então você veja que existe existe progressão de meteorologia aí para os próximos
meses aonde em alguns lugares do mundo, do planeta, vai estar seco e em outros chuvosos por causa destas alterações da corrente oceânica. Então, se você lembrar um pouco, teve até alguns anos atrás o filme Um Dia Depois de Amanhã, que apresentava esta questão, mas lá era diferente, era o congelamento da corrente oceânica. Mas existe todo um movimento aí com relação a esta questão do clima também. Seguindo mais adiante no nosso próximo quadro, nós vamos encontrar aqui que as leis que referem aos aspectos de responsabilidade, elas surgem em um paralelo que expõe a entidade a uma obrigação de cumprimento para a obtenção de benefícios, né? Então, existem situações em que a entidade, se ela for do setor privado, ela tem que cumprir para ter também benefícios da legislação. O artigo 225 da nossa CLT, que foi promulgada em 1988, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum, quer dizer, é de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. Então, aqui nós encontramos uma situação onde é bastante interessante, bastante salutar nós observarmos este artigo da nossa Constituição Federal, porque o que fica aqui é a questão de como preservar o nosso planeta, o que iremos deixar para a sociedade vindoura. E aí isto cabe tanto à entidade pública, quanto às empresas e quanto aos cidadãos, né? Quantas pessoas físicas, eu e você, que de alguma forma nós estamos nos utilizando deste recurso natural e nós fazemos parte deste impacto ambiental. Então, nós geramos, qualquer um de nós, eu e você e pessoa jurídica, né, estamos gerando impacto ambiental. Então, precisamos observar. A ONU tem estatística para que daqui para 2030 exista aproximadamente 8 bilhões e meio de pessoas, 2050, 11 bilhões, 2100, 12 bilhões de pessoas. Então, são aí preocupações de ter controle destes recursos naturais para deixar uma qualidade de vida tanto para nós que somos desta geração presente, quanto para as gerações futuras. O nosso artigo 225 da CLT trata deste assunto. E aí vem, então, as legislações, né, que tramitam e que faz com que seja obrigado a este cumprimento. Vamos lá ao nosso slide, onde vamos ver que são muitas estas legislações. A lei, por exemplo, a lei 1413 de 75, ela trata desta correção de poluente, ou seja, a ideia de emitir menos poluente no ar. Quando nós falamos de contabilidade ambiental, e na nossa próxima teleaula, já fica aí o convite para você, nós vamos falar de ativo e passivo ambiental principalmente. E quando existe um controle desta questão do poluente, nós vamos ver que isto envolve-se em ativos ambientais para esta empresa em algumas das situações. A Lei 6.938 de 81, ela trata de políticas básicas do meio ambiente, questão de impacto ambientais, questão de laudos, né, que exige a legislação. Para quê? Aí vem a Lei 6.811
3 de 1980, que trata da questão do zoneamento industrial. Em cidades maiores, talvez em cidade pequena ainda não exista isso, mas em cidades maiores existe um negócio chamado plano diretor. Este plano diretor, ele estabelece questão de zoneamento, aonde pode se constituir empresas de natureza de atividade industrial, porque as indústrias ela têm como tendência gerar um impacto maior no meio ambiente, concordam comigo? Tanto no aspecto de resíduo, quanto no aspecto de poluente. E aí, então, vem esta questão dizendo assim, olha, na zona ZR3, ZR4, que é uma zona residencial da cidade, não pode se instalar uma indústria. Então, é leis que, de alguma forma, está contribuindo para a questão das políticas básicas do meio ambiente também. E aqui nós temos a Lei 9.605, uma lei bastante rigorosa de 1998, que já sofreu também algumas alterações, mas que fala de crimes ambientais e que trata de sanções, né, e penalidades, sanções administrativas e a respeito das condutas, das atividades lesivas ao meio ambiente. Em alguns casos, prevê multa até de 50 milhões de reais, né, para aplicabilidade em alguns crimes. Existe crime para quem pratica ações lesivas ao meio ambiente, como no caso de comercializar animal silvestre, pescar fora de época, caçar em época proibida ou caçar animal que está em proteção de extinção. E também, é claro, jogar resíduo, né, no meio ambiente, aonde vai gerar poluição, impacto a este ambiente. Isto é conhecido na contabilidade ambiental como sendo um passivo ambiental. Então, nós vamos ver tudo isto, falar um pouco desta questão de ativo, passivo, receitas ambientais na próxima teleaula. Mas a contabilidade ela é um instrumento que tem como objetivo controlar as ações e planejadas, né, da entidade nestes aspectos da sustentabilidade. Então, com isto, surgem estas leis que geram impactos econômicos, sociais às entidades, imposta pela necessidade, obrigando a adequar-se. Este impacto ambiental e o impacto social, ele interfere diretamente no impacto econômico. Se este impacto aqui ele for positivo, ele com certeza terá um resultado positivo aqui também no impacto econômico. Mas se ele for um impacto negativo, ele com certeza também irá gerar o impacto negativo aqui no impacto econômico. Então, o impacto econômico, normalmente, ele é resultado desses dois impactos aqui. Então, a legislação, quando ela impõe esta questão da observação do meio ambiente e do social, ela, de alguma forma, ou ela está trazendo para a empresa uma consciência do que a economia da mesma tem que girar em torno destes dois quesitos aqui. Curiosidade, existe uma agência que chama PNUMA. PNUMA, né, é um programa das Nações Unidas que ela foi criada, né, para a questão do meio ambiente em 1972. Ela tem como objetivo trazer aí, angariar, fiscalizar, analisar esta questão da proteção para o meio ambiente neste contexto do desenvolvimento sustentável. Então, esta agência ela trabalha em cima desta questão de catalisar ações internacionais e nacionais para a questão da proteção
deste meio ambiente ser aí sustentável, nesta questão do desenvolvimento sustentável. Então, todas as vezes que falarmos em desenvolvimento sustentável, estamos falando destas ações dentro destas três esferas, né? Pessoa, economia e planeta. Neste próximo quadro nosso, nós vamos ver que já neste contexto da responsabilidade social, não existe especificamente uma lei sobre este assunto. Olha, nós vimos que para o meio ambiente, as leis são bem rigorosas. Já para este aspecto da responsabilidade social, não existe lei especificamente para este assunto. Existem leis paralelas, como o Código do Consumidor, leis do FGTS, Vale Transporte, PIS, COFINS, o próprio INSS. Essas leis, elas têm mais foco voltado para o aspecto social, mas ela tem uma exigência de leis focadas, né? Não existe, por exemplo, nenhuma legislação, como disse aqui, que obrigue a empresa distribuir parte do seu lucro para um determinado fim. Não existe. Até porque não sei se isto não seria inconstitucional. Porém, há aquela questão do aspecto da responsabilidade. Por isso a palavra chama responsabilidade social. Aonde eu e você, conquanto pessoas, se fizermos parte de uma empresa, temos que entender que nós fazemos parte de um contexto maior, né? Não é simplesmente para o aspecto da atividade fim aonde ela está inserida. Então, isto que é a responsabilidade social. Por isso a palavra fala em responsabilidade social. É muito mais de caráter esta questão do investimento no aspecto social do que mesmo obrigatoriedade. E você sabe que existem muitas empresas que até mesmo neste contexto da obrigatoriedade ainda ela busca não cumprir, né? Ela ainda busca meios de diminuir os seus aspectos de investimento nesta área aí. Então, voltando novamente ao nosso slide, vemos que esta legislação ela tem mais fins paralelos, como no caso aqui nós temos o Vale Transporte, o PIS, o COFINS, a lei do FGTS, Código do Consumidor. O PIS, só salientando, você sabe que ele tem o PIS faturamento e o PIS sobre a folha, que diz respeito àquele programa de integração social que o governo paga por meio da Caixa Econômica, de acordo com a data de nascimento. A responsabilidade social, no final da década de 60, início de 70, os autores colocam este tempo aqui, porém não é muito fácil, né, de nós podermos mensurar ou datar esta questão, deixando um pouco aqui, esta questão de época de início de globalização, porque ela vem se desenvolvendo ao longo das eras. Dá para dizer que a globalização já chegou ao seu fim? Não, não dá para dizer, porque dá para dizer que a industrialização já chegou ao seu fim. Hoje se fala tanto em indústria 4.0, né? A indústria robotizada, e você sabe que está aí a todo vapor. Hoje passamos pela microtecnologia, hoje estamos na nanotecnologia, e aí por diante este desenvolvimento de altíssima tecnologia, até mesmo na nossa profissão como contador. Muitos dos nossos trabalhos que anteriormente era feito manual, hoje está passando a ser totalmente informatizado, né, por meio de tecnologia. Então, voltando ao nosso quadro, disse o seguinte, que as fronteiras econômicas expandindo-se, com isto também vem a necessidade de uma maior responsabilidade social. Em países como os Estados Unidos, França e outros países da Europa, dão início a manifestações nesta década aqui, né? Década de 60, de 70, essas manifestações já cobravam posicionamento
do Estado, no sentido de que as empresas também tivessem que ter esta responsabilidade social. Então, desde o início do século XX, registram-se manifestações a este tipo de comportamento. Contudo, foi somente a partir dos anos 60, nos Estados Unidos da América e no início dos anos 70 na Europa, particularmente na França, Alemanha, Inglaterra e em outros países ali da Europa, que a sociedade passou a observar também esta questão da responsabilidade social da empresa. E aqui nós temos alguns quadros, né, de responsabilidade social. Leitura, plano de saúde, hospitais, refeições, trabalho registrado, moradia, lazer, segurança, vamos aqui pensar na tutela do trabalhador, né? Chega uma época em que você precisa ter uma garantia, você precisa se aposentar, a maternidade e aqui nós temos a ideia de tirar, né? Uma figura de tirar o cidadão da rua, né? Então, estas são situações em que a legislação coloca para que seja cumprido. Em 1983, o secretário-geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland. Esta mulher, ela era mestre em saúde pública, ela era ex-primeira-ministra da Noruega, né? Você sabe que a Noruega é o país que tem o maior IDH do mundo, né? O melhor IDH do mundo, bem próximo de 1. Você sabe que quanto mais próximo de 1, melhor. Hoje o Brasil, dentro de um grupo de aproximadamente 120 países que foi feita pesquisa, ocupa aí a 79ª posição em condições de IDH. Ainda hoje eu vi uma reportagem a este respeito, tá? A Noruega, ela está em 0,93, tá? Quase 1, né? Tá próximo do perfeito, tá? Então, esta ex-ministra, para estabelecer e presidir, ela foi convidada para presidir uma comissão mundial sobre o meio ambiente de desenvolvimento. De algumas falas desta pessoa, surgiu-se, então, um relatório da ONU, que foi promulgado um pouco mais depois, né, em 1987, a questão do nosso futuro comum. Esse nosso futuro comum, ele traz conceito de desenvolvimento sustentável a respeito deste assunto. Desenvolvimento sustentável, né? Aonde já nesta época ela falava de controle populacional, de impacto ambiental, da questão do sustentável, do desenvolvimento econômico de países de primeiro mundo, sem esquecer de investir em países do terceiro mundo, né? Então, tudo isto, estes tratados já traz neste relatório Nosso Futuro Comum. Se você pesquisar e buscar este Nosso Futuro Comum, você vai encontrar alguns dados a respeito deste relatório. Porém, como tudo tem contrapartida, e quando eu falo aqui de controle populacional, nós precisamos entender também, e é um grande gargalo, né, dos administradores mundiais, é que se existe um controle populacional, a população envelhece. E a população envelhecida, de alguma forma, ela também gera uma maior manutenção no quesito de responsabilidade social do Estado. E, de uma certa forma, a produção também diminui. Então, é um grande dilema, vamos assim dizer, para os administradores pensar neste sentido, tá? Mas o relatório Nosso Futuro Comum, ele veio com este sentido de trazer a conscientização para o cidadão no aspecto da responsabilidade social. Então, seguindo ao próximo quadro, veremos que na França
Várias destas experiências já se consolidaram na questão desta avaliação mais sistemática com relação à parte da empresa no âmbito social. Quando eu falei a você no início desta questão da lei social, vamos pensar o seguinte, por exemplo, o balanço social. O balanço social, pelo Conselho Federal de Contabilidade, ele não é obrigatório. Já na França, ó, desde 1977, tem uma lei, a Lei 77.769, que obriga a realização de balanços sociais periódicos para todas as empresas com mais de 700 funcionários. Este número agora já deixou de ser 700, já passou a ser 300 funcionários. Observam que grandes empresas têm por obrigação. No Brasil, de acordo com a Bovespa, né, com a Bolsa de Valores, ela exige esta responsabilidade da empresa na questão de governança corporativa. Até a DVA, a demonstração dos valores adicionais, que é uma das demonstrações que faz parte desta questão aí das demonstrações contábeis. Você sabe que com a lei 11.638 de 2007, nós temos um conjunto de demonstrações, de 7 demonstrações contábeis, né? Começando pelo balanço patrimonial, a DRE, a DRA, a DLPA, a DFC e a DMPL e a DVA. Eu digo isto porque a DMPL, se ela for apresentada, não precisa apresentar a DLPA. Então, e mais as notas explicativas ainda, né? Então, dentro deste contexto aí, nós temos a DVA, que é uma das demonstrações obrigatórias para as entidades de natureza SA, que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, são para as entidades de capital aberto, né? Obrigado. Aqui no Brasil não tem esta obrigatoriedade. Você vai ver que algumas empresas publicam o balanço social porque elas buscam evidenciar as suas ações, né? Através de índice para a questão da busca da responsabilidade social de ser sustentável nos 3 aspectos. Voltando ao nosso quadro, além disto, nós temos, aqui no Brasil, nós temos as ISOs, que servem como certificadora. As certificadoras, elas buscam, né, apresentar à gestão empreendedora maneira de consolidar esta responsabilidade. A ISO 9000, que trabalha a questão da qualidade econômica, quando falamos do profissional, a ISO 14000, que fala, aqui está 14.000, mas é a linha 14.000, aqui está 14.001, mas é a linha 14.000, que fala da questão do meio ambiente, e a 26.000, que fala do social. Lembrando que a 26.000 não certifica, tá? Ela simplesmente ela apresenta pontos para a empresa seguir, para que esta possa conseguir ser uma empresa sustentável no aspecto social. E isto vale nós lembrarmos que dentro deste quesito da ISO 26.000, ela não certifica, porém se a empresa quiser algum selo, existem alguns institutos, algumas fundações, né, que dão aí alguns selos para empresas que investem nesta área. Você já deve ter visto falar na empresa amiga da criança, né, que são aquelas que investem na área em institutos de filantropias para fins de educação, né? Empresa amiga do animal, do meio ambiente. Então, tudo isso você vê aí através de alguns selos de certificadora. Então, veja que a legislação ela vem se desenvolvendo de acordo com a necessidade da humanidade. E aqui no Brasil, ela vai caminhando também neste paralelo. Creio eu que em algum tempo, não muito distante, talvez o balanço social também passe a ser uma demonstração que faça parte deste conjunto de demonstrações
contábeis. Para seguirmos adiante, nós temos agora um vídeo e logo em seguida voltaremos dando sequência. Para uma empresa ser bem vista atualmente, hoje em dia, mais precisamente nos últimos anos. Hoje, uma empresa precisa fazer a diferença e ser reconhecida como socialmente responsável. Uma empresa socialmente responsável é aquela que efetivamente contribui por um mundo mais justo e um ambiente mais limpo. No entanto, movidas pela nova tendência, moda, propensão, inclinação. Lembra da expressão Maria vai com as outras? Então, muitas empresas entram nas comunidades, localidades, bairros, vilas. Exemplo, João mora em um bairro na zona sul da cidade. Lá ele divide com seus vizinhos muitos hábitos. Sentam na calçada e assistem aos jogos de futebol no campinho do bairro. Ele se sente parte daquele local. As empresas instalam suas marcas nessas localidades, fazendo todo tipo de boa ação. Boa ação, caridade, assistencialismo, filantropia. Exemplo, uma empresa conhecida de chocolates distribui brinquedos no Natal para os moradores de uma comunidade carente. As empresas não perdem, no entanto, a oportunidade de se promover. Fomentar, divulgar, enfim, tecer elogios a si mesmo. Exemplo, aquela empresa de chocolates que distribui os brinquedos, lembra? Você vai lembrar dela, porque ela irá divulgar em todos os meios possíveis as ações realizadas, agregando à sua marca o termo responsabilidade social. Mas não se engane, a história não é tão inocente como aquela da Maria vai com as outras. Muitas empresas, de modo perspicaz, expõem suas ações sociais, visando na outra ponta atingir e tocar o consumidor. Pessoa que paga pelos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Uma vez conquistado, o consumidor passa a ser seu cliente e a empresa obtém, assim, mais lucros. Rendimento líquido, dinheiro que sobra depois que a empresa paga suas contas. Exemplo, Maria trabalha em uma fábrica de calçados. Ela produz em alguns dias o suficiente para pagar a matéria-prima e seu salário. No resto do mês, ela trabalha para que a empresa tenha lucros. A absorção e aceitação desta prática só acontece porque a propaganda, meio de divulgação, persuasão. Como eu ia dizendo, a propaganda anda mais rápido do que a educação. Ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais. A responsabilidade sobre a educação é hoje atribuída à família e à escola. Exemplo, se o João fosse uma pessoa mais crítica e esclarecida, investigaria que tipo de ação a empresa realiza. Saberia diferenciar projetos que visam o desenvolvimento das pessoas e das comunidades de simples filantropia. Saberia ainda que as empresas socialmente responsáveis e as que se dizem socialmente responsáveis, muitas vezes, são contempladas com descontos nos impostos, além de se beneficiarem dos recursos físicos e humanos das cidades. Portanto, não fazem mais do que a obrigação em devolver para a comunidade um pouco do lucro que extraem de lá. Sabendo disso, João ficaria no mínimo indignado ao ver empresas se promoverem às custas dos problemas sociais, muitas vezes causados por elas mesmas. Olá, estamos de volta. Neste nosso vídeo traz aí alguns aspectos do conceito da responsabilidade social, ainda que instrumentalizada, tá? E ela fala a respeito dessa questão também de educação, de consumidor consciente, e para isso, é claro, evidentemente que você tem que buscar estar conscientizado ou conscientizar as pessoas que envolvem o seu meio com relação a esta questão da responsabilidade social. Para seguirmos adiante na nossa teleaula, nós vamos ter agora no nosso próximo slide uma reflexão. Vou deixar você com esta reflexão aqui alguns minutos e logo em seguida voltaremos. Olha só, você entende que a empresa, que apesar da racionalidade da empresa ser o lucro, é possível que se pense na empresa como um patrimônio de interesse social? O que você pensa a respeito deste assunto? Então fica aí uma reflexão a você e logo em seguida voltaremos.
Olá, estamos de volta, né? Feito aí esta nossa reflexão, é evidente que é um assunto que precisa ser analisado com bastante atenção, né? As empresas precisam compreender que dentro deste conceito do investimento, da sua racionalidade, da sua economia, ela precisa sim observar a questão dos interesses sociais aonde ela está inserida. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde já adentramos aqui na questão do balanço social, né? O primeiro balanço social no Brasil, ela surgiu na década de 60 e foi considerado a RAIS, a Relação Anual de Informação Social. Isto para nós, né, contadores, é bastante simples, né? Porque nós conhecemos a RAIS. Nós sabemos que a RAIS ela é uma informação que leva todos os dados do empregado, né? Todos os dados dos colaboradores da empresa. E aí, então, fica aí esta questão para mostrar a você que é considerado o primeiro relatório social. Quero agradecer a participação do Polo de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul, que trouxe aí a sua contribuição com relação à nossa reflexão. Um grande abraço a você de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Continue participando da nossa teleaula e em seguida estaremos dando sequência aqui na nossa fala. Vamos então voltar ao nosso slide, aonde falando da RAIS, desta Relação Anual de Informação Social, que foi a primeira informação social. Você sabe que a RAIS tem aí como projeto ser extinta, né, com a implantação do e-social. Para os acontecimentos da década de 80, destaque para o primeiro balanço social. A RAIS é um relatório de informação social. O primeiro balanço social, ele foi apresentado por uma empresa chamada Nitrofértil, que foi em 1984, publicado no estilo de literatura de cordel. A literatura de cordel, para os sulistas, né, a gente talvez muitos não conheçam o que é, mas na região norte e nordeste ela é mais comum, faz parte da cultura. Ele é os livretinhos que ficam pendurados em cordões, de fato, por isso o nome literatura de cordel. E este balanço foi apresentado nesta forma de livreto, certo? O início da década de 90 teve a publicação do balanço social em 97, do Banespa. E aí este balanço social hoje, ele é apresentado por algumas empresas com base no modelo do IBASE, né, do Instituto Brasileiro de Análise Social Econômica, que traz aí, olha, como eu disse, isso aqui também faz a busca por esta questão de empresas cidadãs. O Instituto Etos, de empresa com responsabilidade social, criada em 1988. Então, são alguns institutos, algumas instituições que estão aí caminhando nesta questão da responsabilidade social. No Brasil, essa questão do balanço social e a responsabilidade social, ela vem se desenvolvendo, né? Ele surgiu na França, como nós vimos lá. Hoje, no Brasil, na vanguarda dos acontecimentos, também se discute esta necessidade. A contabilidade social e ambiental, ela surge aí como este instrumento de controle. E aí, quando eu falo de contabilidade social e ambiental, muitas vezes você fala assim, professor, mas você fala tanto de contabilidade social e ambiental, mas você está trabalhando mais o aspecto da responsabilidade social. Eu estou trabalhando o aspecto da responsabilidade social no envolvimento deste tripé da sustentabilidade. E a contabilidade, ela vai vir aí entrando neste caminho
para apresentar, através de índices, né, os projetos, as ações de investimento da empresa. A contabilidade, ela é instrumento de controle. As entidades de terceiro setor, ela precisa fazer a sua publicação do balanço patrimonial, ela precisa fazer a sua apresentação de contas, e aí ela também está trabalhando nesse aspecto da responsabilidade social. Empresa que investe em responsabilidade social precisa conter na sua contabilidade estas informações. Por isto, é contabilidade social e ambiental. Voltando ao nosso slide, ainda dentro deste conceito da contabilidade, que é um controle, aí nós temos aqui uma curiosidade. Um relatório de sustentabilidade é aquele que divulga o desempenho da empresa no aspecto econômico, ambiental e social, e de governança corporativa na organização relatora. Então, isto é um relatório de sustentabilidade. O balanço social do IBES, ele traz alguns índices, né? Como, por exemplo, a base de cálculo, da onde foi tirado aquele índice, índice de indicadores sociais internos, de indicadores sociais externos, índices de indicadores ambientais, indicadores do corpo funcional, informação referente ao exercício da cidadania. O que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: se uma empresa tem uma ação de reflorestamento, por exemplo, ela pode apresentar este valor no balanço social, no indicador ambiental dos seus investimentos. Uma ação social no indicador social. Se for indicador interno, se for com funcionários, com pessoas que estão envolvidas ali na atividade de lucro da empresa, índice de indicador interno. Se for investimento no social externo, índice de indicador externo. Então, o balanço social, ele quantifica através de índice o envolvimento da empresa nesta questão da busca pela responsabilidade social. No nosso próximo quadro, nós vamos ver que o balanço social é um instrumento de gestão e informação que visa reportar de forma mais transparente possível informações econômicas e sociais da empresa, o desempenho das entidades nesta área, aos mais diferentes usuários. Isto é uma palavra do Tinoco em 1980. Tinoco, um dos escritores que trabalha bastante esta questão de responsabilidade social. É bastante interessante este autor. Neste nosso próximo quadro, vamos ver aqui o desenvolvimento deste balanço social. No início, ele trazia informações exclusivas com relações ao aspecto de empregado, ou seja, os aspectos do corpo funcional da organização. Depois ele foi sendo mais aprimorado, ampliou mais indicadores em busca da transparência, né? Informação de valores agregados, como coloquei aqui, meio ambiente, ainda aspectos de informação relacionada ao social, interno ou externo, né? A relação da empresa com o meio ambiente ecológico, reduzindo assim os impactos que ela produz, buscando ser uma empresa sustentável. Para ser sustentável, seguindo lá a questão do Triple Bottom Line, que nós já vimos em nossas aulas anteriores. E aí vale nós lembrarmos, né, até tive uma pergunta a respeito deste assunto, a diferença do Triple Bottom Line com a questão do nosso futuro comum. O Triple Bottom Line é um conceito, né? Ali onde determina o que uma empresa, para ser sustentável, tem que buscar. O nosso futuro comum é um documento, um relatório que elenca alguns aspectos da questão
aí da sustentabilidade também. Mas um é diferente do outro, tá? E lembrando que quem é sustentável acaba por se envolver nos dois aspectos. Aí vamos falar agora da DVA, a demonstração dos valores adicionados, que é um dos elementos do balanço social. Vamos lá ao nosso DVA para estarmos observando aqui no nosso quadro. Ó, a Lei 6.638, após a publicação da Lei, a Lei 6.404, após a publicação da Lei 11.638, ela trouxe aí alguns aspectos, né? Passou a ter uma nova redação no artigo 176, o qual trata destas demonstrações financeiras elaboradas com base na escrituração contábil. E a DVA é a demonstração dos valores adicionados, ou adicionado às riquezas que a empresa adicionou e às riquezas que a empresa distribuiu. Então, entre estas alterações, veio a inclusão desta demonstração financeira, né, a DVA, que trata como a empresa distribuiu as suas riquezas no meio ambiente do negócio ali aonde ela está inserida, tá? Ela é obrigada para as entidades de natureza SA que têm ações na Bolsa de Valores, ela tem que apresentar. Neste conceito, a distribuição do valor adicionado com relação a funcionário, governo, financiadores, juros de capital próprio, dividendos e lucros, né? Lucros retidos, que tudo isto faz parte do PIB, né? Da produção interna bruta do país, que vai contribuir. Então, a DVA, ela traz esses elementos de informação. Todos esses gastos que a empresa teve, ou investimento, através desta informação. Curiosidade, os custos naturais são custo da degradação do meio ambiente, como a poluição, a depressão de recursos. Na avaliação de negócios e projetos da empresa, no meio ambiente onde a mesma está inserida. Então, quando você ouve falar em custos naturais, você vai saber que se refere a esta questão do meio ambiente. Se você ouvir falar em capital natural, que ainda que seja difícil de mensurar, mas você vai ver que este capital natural também é oferecido pelo meio ambiente. Falando da DVA como sendo um dos elementos do balanço social, nós vamos ter também aqui uma pequena proporção do balanço social. Trouxe aqui, ó, alguma questão que vai, né, no balanço social. A receita líquida, a receita operacional, né, o resultado operacional, a folha de pagamento, isso aqui para estabelecer índices, né? Os índices que você vai encontrar no nosso próximo slide aqui, que o balanço social apresenta, nada mais é, por exemplo, de você pegar o valor que ela investiu em alimentação, com relação à folha de pagamento bruta. Você vai dividir pelo valor da folha de pagamento bruta, multiplicar por 100, vai achar o índice. É uma regra de 3, né? Eu trouxe aqui, até serve para você, porque na nossa próxima aula, nós vamos ter uma aula atividade que fala um pouco a respeito desta questão da busca destes índices. É somente para que você entenda como é feito o balanço social de uma empresa. Seguindo adiante no nosso próximo quadro, nós vamos ter mais um vídeo e logo em seguida nós voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, estamos de volta, né? Vimos aí esse vídeo que fala de responsabilidade social e que traz algumas colocações bastante interessantes que faz com que nós tenhamos, às vezes, venhamos a pensar de maneira diferente, né? Com relação ao aspecto da responsabilidade social. Seguindo adiante na nossa teleaula, nós vamos ter agora mais um momento de reflexão. Vamos lá ao nosso slide, onde se coloca o seguinte: uma empresa que investe valores para diminuir o resíduo poluente, ela está praticando responsabilidade social. Então, deixo aí você com esta reflexão. Você tem 1 minuto para estar refletindo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Olá, muito bem, estamos de volta. Obrigado a você mais uma vez. Ao pessoal da Bahia, um grande abraço, vocês estão sempre participando. Minas Gerais, um grande abraço a vocês também, obrigado pela participação. Rio Grande do Sul, abraço, obrigado a você. Santa Catarina, muito obrigado. Você também está participando, é muito bom ter as participações de vocês. Mato Grosso, obrigado, abraço a você de Tocantins e aqui também do Paraná, um grande abraço, muito obrigado a participação de todos vocês. Para nós aqui é muito bom ter a participação, saber que os nossos alunos estão aí ligados, né, na teleaula. Agradeço a participação de cada um de vocês, gente. Então, seguindo adiante aqui, falando dessa nossa questão e todo mundo colocando, né, que essa questão da responsabilidade da empresa que investe na melhoria do meio ambiente, ela com certeza está praticando responsabilidade social. E isto envolve aspectos de quantificação na questão da informação contábil, né? Porque nós vimos ali no balanço social, mas nós vamos ver também que existem informações sociais extraídas da demonstração do resultado do exercício. Seguindo adiante na nossa teleaula, indo lá para o nosso próximo slide, o balanço social ele serve como norteador da incorporação em questão dos indicadores de desempenho do desenvolvimento social. Procura demonstrar a eficiência da estratégia nas ações realizadas pela empresa na organização. Este
indicadores, eles podem ser, como exemplo, indicadores humanos, indicadores físicos e indicadores monetários, né? E nós vimos que é o econômico, o físico envolve social, envolve ambiental, corpo funcional, aqui envolve o social no aspecto interno e externo. Então, o balanço social, ele tem esta previsão de mostrar, através dos seus indicadores, o investimento da empresa, né, da entidade nestas ações. Paralelo à responsabilidade social, pessoa, surge esta questão de olhar para o meio ambiente, né? Não se pode, de forma alguma, observar o social, pessoa, sem observar o meio ambiente. E aqui nós temos o seguinte, a cadeia que envolve esta questão do meio ambiente do negócio, do meio ambiente social, do meio ambiente ecológico, é muito amplo, né? Meio ambiente ecológico, nós estamos falando do planeta, mundo, tudo o que envolve esta questão. Mas não dá para nós fugirmos do meio ambiente do negócio, aonde a empresa está inserida, onde ela faz as suas atividades, né? E o meio ambiente social que envolve pessoa. Porém, quando nós pensamos em tudo isto aqui, né, mundo, né, planeta, nós estamos envolvendo todos esses outros aspectos que envolve esta cadeia da questão da responsabilidade social e ambiental. E é aí que nós, conquanto pessoas, eu, você, estamos inseridos, né, dentro deste processo que envolve esta questão da sustentabilidade, da responsabilidade social. Quando nós observamos as nossas ações, evidentemente que talvez estaremos alterando as ações de outras pessoas. E isto é nos pequenos detalhes, como nós temos visto em aulas anteriores. Aqui nós vimos que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos no aspecto desta questão da preservação do meio ambiente e da responsabilidade social. Agora, voltando ao nosso slide, para fazermos a nossa consideração final com relação ao que vimos na teleaula de hoje, nós entendemos o seguinte, que nesta aula nós visamos buscar ou conhecer os institutos que buscam a conscientização da empresa ou das empresas na questão da responsabilidade social e ambiental. Marcamos o início do balanço social feito pela Nitrofértil, o primeiro relatório social, né, da RAIS que nós falamos. Vimos a questão no mundo de leis na França e no Brasil, a criação de institutos que buscam esta conscientização. E no Brasil nós temos leis muito severas com relação ao meio ambiente ecológico, né? E algumas leis paralelas que colocam esta questão da responsabilidade social da empresa. Questão também, como vimos no aspecto das demonstrações contábeis, o aspecto da DVA, como um dos elementos, né, que compõe esta questão do balanço social, uma vez que a DVA que tem esta função de demonstrar o aspecto da criação, geração e distribuição destas riquezas, mostrando ali alguns elementos principais que faz parte desta DVA. Ainda que a DVA seja uma empresa, seja uma demonstração contábil obrigatória somente para algumas entidades, né? No caso de lucro SA de capital aberto, mas é uma demonstração contábil obrigatória, certo? Então, pessoal, eu quero deixar a você aí muito obrigado, agradecer a participação de cada um de vocês.
desejar um bom estudo, dizer também, agradecer aqui a nossa operadora de mesa, o nosso tutor eletrônico que está aqui, agradecer a cada aluno, a cada aluna, a cada tutor e tutora à distância que está aí nos auxiliando. Um grande abraço a você e nós estaremos juntos na nossa próxima teleaula, se Deus assim permitir.